Bom dia, graça e paz, bem-vindos a mais um Shabbat Shalom, bem-vindos a mais uma devocional nesta manhã. Hoje com o tema Só Se Você Quiser. E só se você quiser você vai curtir, só se você quiser você vai compartilhar, mas eu vou crer que você vai fazer isso, amém? Nesta manhã, porque assim você nos abençoa o canal, abençoa também alguma vida que vai receber essa palavra de destino nesta manhã. O tema Só Se Você Quiser é algo que faz a diferença em nossas vidas. Essa palavrinha parece tão simples, porém faz muita diferença. Por que só se você quiser? Porque todos nós sabemos que Deus nos entregou a liberdade, que Deus nos entregou o livre-arbítrio, que Deus nos entregou, Ele nos deu o desejo de vontade, o poder da escolha. Vocês já pensaram no poder que o ser humano tem de escolher? E se escolher bem, então muda toda a sua vida, muda toda a trajetória, muda toda a geração, né, que essa pessoa toca. Enfim, nós temos a liberdade de poder escolher as nossas ações, que caminho que nós vamos querer seguir. Enfim, escolha é tremendo demais, escolha é maravilhoso demais. A nossa atitude, as nossas escolhas vão definir o nosso futuro, vão definir a nossa conquista ou a nossa derrota. Então escolher é maravilhoso demais, e é por isso que esse tema é só se você quiser. Então, agora, escolher é necessário, porque não tem como vivermos uma vida na neutralidade, não é mesmo? E é maravilhoso demais essa questão da escolha, né? E ao mesmo tempo, este presente que Deus nos entregou de ter essa liberdade causa muita angústia na nossa vida. Causa muito, muito, muito mesmo. E você vai entender por quê, tá ok? A angústia de escolher, né? Por quê? Porque nós não podemos ter tudo. Seria muito, talvez, tremendo se nós conseguíssemos ter tudo, mas nós não conseguimos ter tudo, é verdade? Você escolheu casar, então tem que deixar todos as outras pessoas que se passaram aí pela tua vida, né? Ou você mulher, você homem, você escolheu uma faculdade, não tem como você fazer todas as faculdades do mundo, ok? Então escolha, e fazer essas escolhas nos causa angústia. E agora o tremendo disso é que quando Deus nos deu esse poder de liberdade, quando Ele nos dá algo, quando Ele nos entrega algo, Ele não retira, Ele não nos toma de volta, Ele não retira de nós, né? Porque se fosse assim, Ele não estaria velando ali pela palavra dele. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, assim será. Então, ou seja, desde lá do Éden, Ele criou o homem, Ele colocou no jardim, e Ele falou para o homem que era para o homem fazer, não é mesmo? E Ele deu desde lá o poder de escolher. Olha, você vai comer de toda a árvore do jardim, mas aqui você não vai tocar. Tá ok? Então ele deu um comando, não toque. E o homem escolheu tocar e gerou todo esse transtorno aí para nós hoje, tá? E esse tema hoje, só se você quiser, é para quê? Por que isso serve para nós hoje? É para pensarmos um pouco sobre o quê? Sobre o quanto desejamos fora do propósito de Deus, tá ok? Às vezes os nossos desejos, as nossas escolhas fora do propósito de Deus vai nos condenar para sempre, né? Fica muito difícil. Por quê? Porque nós queremos que os outros mudem. Olha só, mas o que tem a ver? Você vai entender. Nós queremos muito que as pessoas mudem, que o marido mude, né? Que as pessoas que convivem conosco mudem. Isso é o que? É um desejo nosso. Mas olha como que é interessante. Deus entregou para cada um de nós a livre escolha. Deus entregou para cada um de nós o livre-arbítrio. Deus entregou para cada um de nós o desejo de vontade, né? Esse poder que nós temos de escolher. E queremos, muitas vezes, que o nosso marido mude, que o cônjuge se enquadre em nossos padrões, né? Até ficamos, às vezes, em fila da igreja orando para que haja uma mudança na vida do nosso marido, daqueles que convivem conosco, né? Para que Deus mude as pessoas. Nós queremos que os outros mudem, né? Isso é o que? É um desejo. Eu sei que esse desejo é muito tremendo, é muito poderoso, mas nós precisamos desse tema para entender que não é bem assim.
tá? Que não é bem dessa maneira, né? Nós queremos, e quando nós vamos entender agora esse desejo, quando nós começamos a entender que Deus nos entregou esse poder de liberdade, não foi só para mim, para você que está ouvindo, é para também para aquela pessoa que você quer que ela mude muito, é também para aquela pessoa que está fazendo as cacas na vida, tá ok? Deus deu para ela também o poder de liberdade, e muitas vezes nós ficamos em cima ali, querendo que as pessoas mudem, que se enquadrem nos nossos padrões, né? E nós ficamos orando para isso, para que aconteça, que elas mudem e se enquadrem nos nossos padrões, né? Tá ok? Só que essa mudança, ela vai acontecer só se essa pessoa que você está orando quiser. Tá ok? Ah, mas Deus não é poderoso para poder fazer essa mudança aí na vida desta pessoa? Eu falo para ele mudar e Deus está ali fazendo todas as minhas vontades. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus muda fulano, Deus muda ciclano. Tá ok? Essa mudança, sim, vai acontecer só se esta pessoa quiser, só se essa pessoa entender que precisa mudar e sofrer uma metanoia, uma mudança de pensamento, né? Por quê? Porque Deus respeita as nossas escolhas, Ele nos entregou o poder de escolha e Ele vai respeitar a isso, Ele não vai mexer nas nossas escolhas e Ele não vai mexer nas escolhas de ninguém porque você quer ou porque tá aí fazendo uma campanha, orando tanto para que a outra pessoa faça aquilo que você quer. Ele respeita aquilo que Ele nos deu, ele respeita as nossas escolhas, ok? E nós precisamos o quê? Confiar nas promessas do Senhor referente às mudanças que poderão acontecer, sim, seja na nossa família, no casamento, e nós precisamos já começar a trabalhar em nós essas mudanças para que o outro também venha trazer uma resposta às nossas mudanças. Quem está me entendendo aí, eu acredito que você está me entendendo até aqui. Então, só se você quiser, tá? Vai acontecer as mudanças. Só se você quiser, terá uma mudança sobrenatural. Só se o outro quiser é que também vai acontecer uma mudança sobrenatural. Por quê? Só se Ele quiser. Porque Deus nos deu a livre escolha. Deus nos deu o livre arbítrio. Ok? Então vai acontecer sim, se a pessoa quiser, todas as mudanças, amém? Que precisam ser feitas na família, em nós mesmos, nos outros. Então nós precisamos ter a vontade, esse desejo que essa mudança ocorre, ou a outra pessoa precisa querer ter esse desejo que as mudanças também ocorram na vida dela. Em outras palavras, hoje poderíamos resumir esta palavra: cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida, cuide bem do seu pensamento, cuide bem das suas emoções, se alimente da palavra de Deus e vai deixando que Deus vai trabalhando, né, no coração das outras pessoas, tá ok? Exemplo, alguém conseguiu mudar você? Não tem aquelas pessoas que elas têm uma essência, elas têm ali um eu real, e aí por conta do outro, ela então finge ter um outro eu ideal para aquele outro, né? Enquanto tá namorando, enquanto tá paquerando, depois casa, aí o verdadeiro eu, o real, aparece, e então as perturbações começam na vida do casal, começa na vida daquela família, né? Por quê? Porque ninguém muda ninguém. Ah, ele mudou por causa de mim. Ah, ela vai se converter por causa de mim. Ah, ele vai se converter. Não, queridos. Enquanto está em campanha eleitoral, todo político né, perdão da palavra, tem uns que são bons, né, que realmente estão em campanha e continuam em campanha, porém tem aqueles que enquanto eles estão em campanha eleitoral, vai muito bem, mas depois de eleito, o negócio muda, não é? Então assim também é o ser humano, tá ok? Enquanto estiver em campanha eleitoral, é uma coisa, mas depois de eleito, como que vai acontecer? Alguém conseguiu mudar você de verdade? Você só mudou quando? Quando você quis, né? Às vezes nós vamos atender pessoas e elas já vêm com o que elas querem, elas já fizeram as suas escolhas. E muitas vezes elas entram no gabinete só querendo um aval, né, de um sacerdote para elas realizar aquilo que elas idealizaram, que elas já resolveram fazer na vida delas. Então ninguém muda ninguém, sacerdote não muda ninguém, pastor não muda ninguém. As pessoas vão ouvindo os nossos discursos, as nossas pregações, e ela então, se ela se alimentar daquela palavra,
né? Porque nós somos o que nós comemos. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então se eu me alimento da palavra de Deus, é lógico que eu vou engordar nessa palavra, eu vou ficar nutrido nessa palavra e as mudanças irão ocorrer na minha vida, né? Através de um arrependimento, que não significa algo religioso. Arrependimento não significa religiosidade. Jesus começou o seu ministério falando para os homens para que eles se arrependessem. Mas no original grego, essa palavra arrepender, arrependimento, significa metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Então não é uma questão de eu vou aqui nascer agora, né? Enfim, eu vou, não, é uma mudança de pensamento. E isso só vai acontecer quando a pessoa quiser. E só vai ter essa mudança sobrenatural, mas não dentro do misticismo, que a pessoa acha que vai colocar a mão na cabeça do outro e ele vai ter uma mudança. Não, ele precisa querer. Exemplo, uma pessoa que precisa de uma recuperação por conta da química, né? Ou da bebida, ou das drogas, enfim. Não adianta levar a força, ela precisa querer, a não ser quando ela estiver colocando a vida dela em risco e a vida dos outros. Mas mesmo assim, quando ela falar eu quero, aí é diferente. Então, nós só vamos conseguir mudar nós mesmos. Então, Jesus falou, olha, arrependei-vos, né? Ou seja, muda de mente, muda de pensamento. Por quê? Porque o reino dos céus chegou. E esse reino, ele tem uma maneira de nós andarmos nele, ele tem os valores do reino, eles têm a lei do reino, esse reino, quem manda é o rei. Amém? Dá para entender até aqui? Então nós só vamos conseguir mudar nós mesmos, e isso se nós quisermos. Se você não quiser, essa mudança também não irá acontecer. E hoje nós precisamos, através dessa devocional, através de tudo aquilo que você for estudar, precisamos trazer a nossa consciência. Porque quando algo emerge, né, na nossa consciência, então tudo muda. Quando eu realmente tenho consciência que eu preciso mudar, né, que a minha maneira de agir, de falar, de pensar não está correta, então, poxa vida, aí eu trouxe a minha consciência, eu tenho a minha consciência e então as mudanças irão acontecer, tá ok? Para a metanoia acontecer, eu preciso trazer a consciência de que eu preciso mudar, de sofrer, né, essa metanoia. Preciso ter o entendimento certo. Para quê? Para que as nossas emoções começam a se organizar. Porque é tão cansativo, eu estava pensando, como é cansativo você querer que as pessoas mudem. Eu tinha um ministério tão cansativo quando eu queria que as pessoas mudassem, quando eu queria que elas fossem ali como tá na palavra, né? Claro que aí é o meu desejo, claro que é. Porém, era muito cansativo, que você ficava ali cobrando, esperneando. Hoje não, eu entendi que as mudanças acontecerão na vida de cada um que está ali no nosso arraial, no nosso ministério, na nossa chamada, se elas também quiserem. Que um discipulado, ele é uma via de mão dupla, né? É o pastor querendo, é o discípulo querendo, que ele só vai ter sucesso no ministério dele se ele quiser. Não é se eu pegar como pastora ele obrigatoriamente empurrar para um campo. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quis, meu marido, quisemos, se tiver certo essa palavra. E hoje nós temos um ministério vitorioso, onde muitas famílias foram tocadas, mudadas, transformadas. Por quê? Mas não foi outro que tentou essa mudança em nós. Foi porque nós quisemos e então nós fomos crescendo em Cristo. Amém? Devemos sim orar pelas pessoas, claro que devemos orar para que as pessoas encontrem com Jesus, né? Que eles próprios descubram a vida que há em Deus, com certeza, vamos orar para que a nossa casa se converta, nós vamos pregar o evangelho. Aí, pregando o evangelho, eles vão se arrepender, ou seja, eles vão mudar de mente, eles vão sofrer uma metanoia, vai ter um novo pensamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, tá ok? É um assunto muito profundo esse aqui, que não dá para nós falarmos aqui apenas nessa devocional, mas dá já para você raciocinar, tá ok? Que não é algo assim, puf, nasceu de novo ali e pronto, não, precisa sofrer esse arrependimento, ter esse arrependimento, mudar de mente, mudar de pensamento para que haja uma mudança, e essa pessoa precisa
querer. Então, só se você quiser, você vai sofrer hoje uma mudança sobrenatural, no sentido de mudança de mente, aprendendo novos conceitos, aprendendo a caminhar pela palavra, como que você deveria crer, como que você entender como você se vê, como você vê o mundo, como o mundo te vê, como você se vê nesse mundo, para que então possa buscar essa mudança, começar a caminhar para essa mudança sobrenatural. Isso é maravilhoso demais, gente, é tremendo demais. Então nós vamos orar sim, para que se convertam ao Senhor Jesus, para que venham e se arrependa dos seus pecados e também se arrependam trazendo essa nova mente, mudando, trazendo essa metanoia. Só que ao invés de nós orarmos assim para que Deus cumpra a vontade dele, para que as pessoas o conheçam, né? Que esse é o papel do cristão, ao invés disso nós ficamos orando para que Deus mude comportamentos destrutivos nas pessoas, tá? Através do que? De um poderoso milagre, tá? Sem discipulado, sem ministrar a palavra, sem investimento de amor, de compaixão, né? Sem esse investimento, muitas pessoas estão também querendo que esse milagre aconteça na vida delas assim do nada, não querem gerar nenhum esforço para isso, não querem uma mudança, estão apegadas aos seus pecados, sim, às suas patologias, sim, estão apegados às suas destrutividade, por assim dizer, mas muitas vezes essas patologias trazem ganhos tão tremendo para essas pessoas que elas têm, por exemplo, a atenção de toda a casa, ela pode ficar deitada muitas vezes em cima de uma cama sem necessariamente fazer o que tem que se fazer na vida, outros vão fazer por ela, não é todos, só que muitas pessoas às vezes não buscam essa mudança porque tem sim benefícios com a doença, tem benefícios com a vida destrutiva, tem benefícios que são muletas, né? Para que ela continue dessa forma e essas mudanças só vão acontecer se realmente a pessoa quiser. Ou seja, Deus não nos vai ouvir, Deus, ele ouve sim a nossa oração, ele tem o desejo que todo homem se salve, diz as Escrituras, e que chegue ao pleno conhecimento, né, de Deus, ele tem esse desejo sim, só que ele não vai mexer na pessoa, ele não vai mexer na vontade da pessoa, no livre-arbítrio da pessoa, tá? Ele não irá mexer nas escolhas da pessoa, nas decisões das pessoas. Por isso é muito importante uma decisão, porque a partir do momento que eu decido, tudo muda. Aí Deus olha e fala, decidiu pela bênção, então vamos lá. Aí você vai trilhar esse caminho da bênção, né? Porque, olha só, queridos, eu queria que você lembrasse disso. Deus, ele nunca muda os planos da pessoa, ele não muda o poder da pessoa, que a pessoa tem para escolher, tá ok? Ele não mudou nem os planos do coração de Caim, se nós prestarmos atenção. Eu estava aqui, resolvi colocar para você ter um norte aqui da Bíblia e você entender. Ele não mudou, ele poderia ter pego ali Caim e mudado as emoções de Caim e transformado as emoções de Caim, que ele sabia que Caim ia matar o irmão, né? Mas não, ele não mexeu nos planos do coração de Caim. Ele não trabalhou nas escolhas de Caim. Ele alertou Caim, tá ok? Quando nós lemos Gênesis 4, de 5 a 7, onde vai nos mostrar que ele se encontra com Caim, e olha o que ele diz para Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? É isso que ele fala para Caim, quando Caim já tinha colocado no coração em matar o irmão. Aliás, ele não sabia o que era matar, né? Enfim, ele estava irado ali. Se procederes bem, continua Deus dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha só, então se eu proceder bem, eu não serei aceito como Abel? Se todavia procederes mal, ou seja, continuar nesse caminho mal, nessa escolha, eis que o pecado jaz à porta, disse Deus para Caim. O seu desejo serás contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Foi isso que Deus disse para Caim. Ele não intrometeu na escolha de Caim, né? Vocês notaram isso aqui? Prestaram atenção nisso aqui? Deus não interferiu na escolha de Caim.
Tá? Então, ou seja, queridos, a mudança ela só acontece se quisermos. Caim poderia ter pego outro caminho, feito outra escolha, se arrependido, mas a Bíblia diz que Caim saiu da presença do Senhor em silêncio. Ele nem respondeu nada para Deus. E tem pessoas que estão bem assim, elas não estão nem aí para o que Deus está dizendo para elas. Elas simplesmente não querem ouvir isso. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Elas não meditam, não pensam e não querem estar atentas às suas escolhas. E muitas vezes elas seguem o desejo do coração, que foi aqui o de Caim, de acabar com a vida do irmão. Ele estava com muita inveja. Né? Então ele, hoje, trazendo aqui para o nosso dia, a pessoa que está com inveja, ela fala mal mesmo do outro, ela destrói o outro, ela não pensa nessas escolhas dela que vai fazer mal para ela, né? Então, ou seja, a mudança só acontece se quisermos, quando decidimos por ela. Se ele tivesse decidido pela mudança de caminho, aconteceria. Não adianta nós ficarmos orando para que o outro mude e seja como queremos que ele seja. Meu Deus, as pessoas não são robôs. Eu não posso querer que meu filho seja como eu, que seja como o pai dele. Tem que ser ele. Deus criou cada um único. Tá ok? Nós que precisamos o quê? Começar o processo de mudança em nós mesmos. Colossenses 3, 5, 11, o que Paulo nos ensina? Paulo, ele nos dá o ensinamento. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é o que ele nos ensina ali. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, negue-se a si mesmo, ou seja, pegue a sua cruz e siga, tá ok? Siga-me. Então, o que há para nossas vidas de Deus? Um chamado de Deus para nós. É fazer o quê? Morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza egoísta, ok? Então, quando você lê Colossenses capítulo 3, você vai ver lá tudo que é para a pessoa fazer, matar. Na verdade, Deus está mandando matar, né? A natureza terrena. A prostituição, enfim, a mentira. Mas e se a pessoa não quiser? Não adianta ficar só ali orando para que aconteça essa mudança nela. Eu posso orar para que ela se encontre com Cristo e ela tenha consciência. Eu posso trazer um discipulado para que ela, querendo, ela vai fazer a natureza morrer. Não é eu que vou fazer na vida do outro. Não tem crente que culpa pastor porque o marido não se converteu, porque a filha não se converteu, culpa a igreja. Queridos, não. A pessoa tem a escolha dela. Tá ok? Tá? Ai, se tivesse vindo. Tem gente que ela ela escolheu sair da presença de Deus, depois fica reclamando. Ai, nunca ninguém veio atrás de mim. Por que que você saiu? Ô, cabeçudo, cabeçuda. Meu Deus do céu. Não pode. Você tem que fazer boas escolhas. Está fraco? Tá doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre o doente. Está contente? Cante louvores. Está triste? Orar. Então, nós precisamos fazer essas escolhas de andar no princípio do reino, tá ok? É isso que precisa acontecer em nós. Então, nós precisamos fazer morrer. Há um chamado de Deus para nós, que é matar a natureza terrena. E a nossa natureza terrena, ela é egoísta, ela é terrível, né? Se todos nós deixarmos de lado o egoísmo, o que vai acontecer? Teremos uma vida plena, respeitaremos as pessoas, deixaremos de ficar guerreando, querendo mudar os outros. Isso é muito cansativo. Ah, porque meu marido não muda. Ah, porque meu filho não muda. Ah, porque minha filha não muda. E nós queremos que as pessoas sejam igualzinhas a gente. Claro que eu queria muito, porque assim eu saberia que teria um monte de igrejas abertas e muitas famílias mudadas. Mas as pessoas não querem. O que nós vamos fazer? Orar para que Deus cumpra o propósito dele na vida de cada um e pronto. E dentro dessas escolhas que as pessoas têm, e dentro da palavra, elas vão se alimentando da palavra e vão recebendo luz para o caminho e lâmpada para os pés, que é a palavra de Deus, se elas quiserem. Então, cada um tem a sua história e tem a sua escolha, e nós precisamos entender isso. Então, por isso esse tema é só se você quiser. Isso vai tornar a sua vida mais leve, tá ok? Então, cada um tem a sua história, a sua escolha. E claro, quando se trata de relacionamentos, todos devem fazer sua parte, sim. Um relacionamento é um relacionamento de compromisso, é um relacionamento de renúncias. Eu não posso sair por aí, né, fazendo tudo quanto é desejo, às vezes que é destrutivo. Se eu tava com vontade de enforcar uma pessoa, eu ia enforcar a pessoa? Claro que não, não posso. Eu preciso escolher o que é correto.
ok? Então é claro, quando se trata de relacionamentos, todos nós temos a nossa parte, devemos cumprir a nossa parte, buscar em nós o que? A natureza de Deus, porque aí vai dar certo, tá? Para quê? Para vivermos uma vida cheia de graça. É isso que nós precisamos entender que as mudanças acontecerão quando você quiser. Você quer? A pessoa que você tanto fala no ouvido dela, ela quer essa mudança? Será que não seria melhor você olhar para você, para dentro de você e buscar essas mudanças aqui agora? Não, deixa eu parar de me preocupar tanto com o outro, né? Deixa eu olhar para mim aqui agora, não egoístamente tô falando intrinsecamente, né? Olhar para dentro de você ali, por que eu tenho certas atitudes, por que eu tenho certos sentimentos, por que esses sentimentos vêm, por que eu estou indo bem e dali a pouco eu deixo de lado, enfim, tô aqui conjecturando coisas que já aconteceram muito comigo, por que bateu agora esse ânimo, por que bateu agora isso, aquilo, então assim, olhar intrinsecamente por que isso está acontecendo e ser o autor da sua história. Deus nos deu o poder de sermos autores da nossa própria história, claro, com Ele na condução, permitindo tramitar nesse reino, cumprindo os propósitos do reino. Então você quer? E a dica para aqueles que quer é o quê? Se prepara para a mudança. É se preparar para a mudança, começar a caminhar em direção a essa mudança. Lembrando o quê? Que este nome, mudança, o que é? Estará sempre em mudança. Então nós estamos em constante, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para aperfeiçoar esta obra, se nós quisermos, até o dia da vinda dele. Agora é claro, quando nós aceitamos Jesus, nós queremos, né, recebê-lo, nós quisemos receber ele, aí ele sentou no trono, então ele está agora governando, mas ele não vai mexer nas nossas vontades. Se amanhã eu falar, não quero mais, né? Aquele que o recebeu, o que a Bíblia instrui? Permaneça até o fim, né? Para que ninguém roube a tua coroa ou você mesmo jogue a tua coroa para o ar. Tá ok? São as nossas escolhas. Então, se você quer essa mudança, se prepare para a mudança. Começa a caminhar em direção a ela. E o conhecimento é tudo. A chave é o arrependimento. O que é esse arrependimento? É uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, tá? E lembre que esse nome mudança sempre será mudança. Mudança está sempre em movimento. Tudo está em movimento, né? É o devir que a gente chama, né? Tudo está em movimento, tudo. O rio está desaguando no mar agora, o mar está indo, as árvores estão batendo folhas, o sol vai sair amanhã, no domingo novamente, né? Daqui a pouco a noite chega, tá ok? Então tudo está em movimento, o reino não para, eu preciso estar em constante mudança, sendo aperfeiçoado. Então essa é a dica. Mateus 4, o que Jesus inicia o seu ministério dizendo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, é chegado um novo pensamento. É chegado uma metanoia, uma mudança de mente. Como esse reino do céu vem na terra. E quando ele vem para a terra, ele causa essas mudanças sobrenaturais nas nossas vidas. Tudo isso é obra do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, arrependam-se, mudem a maneira de pensar. Então, só se você quiser, mude a maneira de pensar, porque o reino chegou. E há princípios que são estabelecidos por Deus neste reino. Tá? Há uma maneira desse reino reinar nas nossas vidas, em nós. E como que nós devemos, então, caminhar e tramitar nesse reino. Então, por isso, precisamos conhecer o quê? A cultura desse reino. Mas só se você quiser. Que Deus te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, eu oro para que você vá bem em todas as coisas. Assim como vai bem a sua alma. Tá ok? E o dia que o pecado estiver à porta, que o seu semblante descair, como o de Caim, antes de fazer qualquer besteira na vida, por favor, façam escolhas inteligentes. Essa é a dica nesta manhã de uma pessoa que já tem aí quase os seus 25 anos de vida nesse reino, nesse caminho, e de experiências, né? Tocando vidas, e somente houve mudança realmente na vida daqueles que quiseram, tá ok? E tem aqueles que estacionaram,
né, que pararam, não continuaram no processo de mudança, seja ele para a carreira que está proposta, seja ele para os dons, seja eles para mais comunhão com Deus, estagnaram. E quando a estagnação chega, nós ficamos egoístas, nós ficamos egocêntricos, né? Nós precisamos ir para a nossa generatividade, ou seja, preparar uma outra geração, deixar um legado através da nossa influência, através daquilo que Deus nos entregou, também influenciar os outros para as mudanças, mas só se eles quiserem. E sempre tem aqueles que querem, sempre tem aqueles que agregarão a esse discurso de mudança, de vida próspera, de prosperidade desse reino maravilhoso do nosso Senhor Deus. Amém? Um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom, que essa palavra tenha falado poderosamente ao seu coração. Envie o seu feedback para eu ver qual foi o seu raciocínio.